Livro Tire a Morte da Sua Vida, capítulo 5, Experiências de Quase Mortes, EQMs. Eu sabia que estava morrendo e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito, porque ninguém podia me ouvir. Eu estava fora do corpo, não havia dúvida quanto a isto, porque eu podia ver meu próprio corpo ali na mesa de cirurgia. Minha alma estava fora. Tudo isso fez-me sentir triste a princípio, mas então uma luz realmente brilhante. Parecia que era um pouco fraca no começo, mas logo ficou como um enorme holofote. Era uma quantidade tão grande de luz, nada parecida com um grande flash de luz. Era luz demais e me transmitia calor. Tive uma sensação de calor agradável. A luz era branca, um pouco amarelada e brilhante. Era extremamente brilhante. Não dá para descrever. Parecia cobrir tudo. Mesmo assim, não me impedia de ver tudo à minha volta. A sala de cirurgia, os médicos, os enfermeiros, tudo. Dava para ver claramente e ela não me cegava. A princípio, quando vi a luz, eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Mas então ela me perguntou se eu estava pronto para morrer. Era como conversar com uma pessoa, mas não havia uma pessoa ali. A luz estava conversando comigo, mas na forma de uma voz. Agora acho que a voz que realmente conversava comigo percebeu que eu não estava pronto para morrer. Sabe, ela estava simplesmente me testando mais do que qualquer outra coisa. No entanto, desde o momento em que a luz falou comigo, eu me senti muito bem, seguro e amado. O amor que vinha dela era inimaginável, indescritível. Era uma companhia agradável. E tinha senso de humor também, definitivamente. Esse relato extraído do livro A Vida Depois da Vida é um entre muitos outros que envolvem pessoas que passaram por experiências de quase morte. E o ser de luz que foi descrito anteriormente representa um dos estágios narrados pelos pacientes em tais experiências. Segundo os pesquisadores e profissionais que lidam com tais processos, existem fases que são quase unânimes quando se trata das sensações que se tem nas mortes aparentes. Mas o que significa mortes aparentes? Ou as chamadas experiências de quase morte? EQMs. São os momentos que as pessoas passam quando perdem a consciência por causa de um acidente, doença ou qualquer outro fato que geralmente as levam a um estado de coma profundo ou quando são consideradas clinicamente mortas. Essa definição é para um amigo leitor que não tinha ouvido falar desses fenômenos possa integrar-se à leitura e compreender com maior facilidade. O Dr. Ring, por meio de pesquisas, explica que algumas etapas são observadas na maioria dos casos que se passam nas referidas experiências, a saber: primeiro, a paz e uma sensação de bem-estar. Segundo, separação do corpo. Terceiro, entrada na escuridão. Quarto, visão da luz. Quinto, entrada na luz. O Dr. Raymond
A. Monde, em seu livro A Vida Depois da Vida, apresenta uma circunstância que dá margem a um estudo mais profundo sobre a morte, que é a comunicação que se tem com os entes que se encontram no mundo espiritual. Particularmente, acredito ser esse o ponto que deverá ser a chave para uma discussão mais ampla sobre a vida que se desenrola no outro lado, visto que, em muitos casos, os pacientes vêm e conversam com pessoas ou entes que nunca viram, mostrando assim que não estão sob domínio da imaginação ou sob influência medicamentosa. Vejamos mais um relato sobre esses relatos. Eu passei por essa experiência quando estava dando à luz uma criança. O parto foi muito difícil e perdi muito sangue. O médico desistiu e avisou meus parentes que eu estava morrendo. Entretanto, eu estava bastante alerta o tempo todo. Enquanto o ouvia dizer tudo isso, eu sentia que estava voltando. Quando voltei, percebi que todas essas pessoas estavam ali. Parecia quase uma multidões, flutuando no teto do quarto. Eram todas pessoas conhecidas da minha vida passada, mas que já haviam falecido. Reconheci minha avó e uma garota que conhecera quando estava na escola, e muitos outros parentes e amigos. Parecia que eu via o rosto e sentia a presença deles. Todos pareciam felizes, foi uma ocasião muito feliz. E eu senti que eles vieram para me proteger e orientar. Era quase como se estivesse indo para casa. E eles estavam ali para me receber ou acolher. Durante todo esse tempo, eu tive a sensação de que tudo era leve e lindo. Foi um momento lindo e glorioso. Mas alguém poderia sugerir que esse tipo de caso se trata de recordações afetivas. No entanto, segundo estudos divulgados pelo Dr. Carlinhos Oziz, assistido pelo Dr. Araldson, informam que em 41% dos casos, o moribundo acolhe seu visitante do outro mundo com satisfação e serenidade. Diz o Dr. Oziz, tivemos a impressão de que as visões têm geralmente pouca relação com os fatores de ordem médica, o que após incontestavelmente a hipótese, o que apoia, incontestavelmente a hipótese do pós-vida. Os fatores de ordem médica não têm o menor peso na manifestação de aparições, que vem levar o paciente para outro mundo. Vejamos outro caso. Uma menina de 11 anos que sofre de uma afecção cardíaca congênita vê sua mãe usando um bonito vestido e trazendo nas mãos uma roupa semelhante destinada a ela. A menina está feliz e sorri. Ela pede ao Dr. Oziz que a deixe levantar-se porque sua mãe queria levá-la numa viagem. A visão da menina dura mais ou menos meia hora, propiciando-lhe uma grande serenidade que se conserva até o momento de sua morte. 4 horas depois. O curioso é que a menina não conhecera a mãe, que falecera durante o parto. E vejamos algumas informações. Um homem ouviu de um tal espírito: ajudei você através deste estágio de sua existência, mas agora devo entregá-lo a outros. Uma mulher disse ao Dr. Monde:
que havia detectado a presença de 2 outros seres espirituais e eles se identificaram como auxiliares espirituais. Temos circunstâncias idênticas ao que nos diz o Espiritismo com respeito à situação dos que se suicidam em O Livro dos Espíritos, questão 943 a 957, e no A Vida Depois da Vida, do Dr. Monde, que no capítulo 4, Perguntas, apresenta vários relatos sobre esse assunto. Vejamos o caso de um homem que tentou suicidar-se após a morte da esposa. Experimentou o que esperava no outro lado, mas foi ressuscitado. Não fui para onde minha esposa estava. Fui para um lugar horrível. Pude enxergar o erro que cometi imediatamente e pensei: queria não ter feito isso antes. Queria não ter feito isso. A retirada da própria vida é uma situação em que todos os que conseguem voltar para explicar o que viram dizem que depararam com situações esclarecedoras de que tal ato tem como consequência severa punição. Kenneth Ring, analisando a questão dos suicídios, observou que, em tais casos, os moribundos não viram seres de luz nem luz brilhante, não sentem o fenômeno do túnel, nem a presença de entes ou seres queridos, o que vem corroborar as pesquisas de outros profissionais, como o psiquiatra David Rosen e o próprio Dr. Monde, de que a situação dos suicidas é altamente desagradável e perturbadora. Sabiamente nos diz Carlo Imbasair no livro O que é a Morte? Fazia-se mister provar, entretanto, que a cortina já se vai levantando aos poucos, embora muitos se esforcem por mantê-la armada. E continua. Mas o que era simples ponto de fé vai se concretizando nos fatos. E apesar de toda a barreira anteposta, vem se trazendo à ciência a demonstração pelo fenômeno de que o espírito é independente do corpo e lhe sobrevive. Mas as leis são sábias. Se o homem não quer enxergar nas palavras dos que já foram, então que busque nos fatos dos que ainda estão aqui. Tudo tem sua época para eclodir. Assim como a semente não germina antes do tempo, o homem também não pode descobrir as verdades antes da hora. Não há saltos na natureza. Desde a mais remota antiguidade, os homens deparam em vida com o momento da morte. Entretanto, antes sua voz não podia ser ouvida, ainda não era chegado o tempo, era preciso um amadurecimento do ser. Não foi à toa que o mestre Nazareno, o Cristo, disse: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Mas, infelizmente, a ciência já começa a dar sinais bastante positivos. Os primeiros passos já são um grande salto para a demonstração dessas verdades. A humanidade precisa urgentemente saber que lá, do outro lado, a vida continua ativa, dinâmica e que todos nós, sem exceção, temos muito trabalho pela frente. Eis o que nos diz ainda, de forma jovial e sincera, Carlos Imbasair, na obra citada.
Aliás, ao que parece, a luz que resplandece no chamado País das Sombras é muito mais interessante e intensa do que aquela que bruxeleia no País das Luzes. Porque se é certo que ninguém deseja morrer, mais certo ainda é que ninguém deseja voltar. Queremos lembrar que no estudo sobre as mortes aparentes, não existe nada que determine de forma rígida o que apresenta aos pacientes enquanto se encontram na vida intermediária. Parece que o tipo de morte aparente, a forma como pensam sobre a vida e o conhecimento que têm sobre o assunto revelam características peculiares. Muito embora os estágios descritos anteriormente sejam situações que a maioria dos mortos-vivos relata ter vivido realmente no país dos ditos mortos. A nova forma de viver parece ser o que mais proveitoso se revela após tais experiências. Pelo menos é o que dizem os pacientes, e a ciência também assim nos revela. Não é por acaso o que diz o Dr. Groff. Um sentimento de renascimento espiritual, uma nova maneira de estar no mundo e uma percepção diferente deste, uma redução das tendências autodestrutivas, um crescimento da vitalidade e uma afirmação feliz da existência são as características dessa informação. Confirmando o que foi dito sobre ainda não haver uma forma rígida determinada sobre o desenrolar da dinâmica da vida que se realiza no momento da morte aparente, até porque seus estudos têm muito a revelar, o Dr. Monde expressa o seguinte: na verdade, do ponto de vista puramente filosófico, uma infinidade de hipóteses podem ser construídas para explicar qualquer experiência, observação ou fato. Isto é, seria possível seguir infinitamente construindo explicações teóricas cada vez mais possíveis para qualquer coisa que se deseja explicar. A mesma coisa acontece no caso das experiências de quase morte. Todos os tipos de explicações possíveis se apresentam. Poderíamos discursar muito sobre essas experiências, mas o espaço é pequeno. No entanto, a luz apresenta-se no fim do túnel. Foi preciso os próprios vivos irem até lá, no País das Sombras, para dizer no País da Luz que está tudo errado, que não é nada daquilo que nos disseram, que tudo continua como está, mudando somente o cenário de luta. Resumo do capítulo. As experiências de quase morte, vivenciadas por pessoas consideradas clinicamente mortas e que retornaram à vida, são descritas pelo Dr. Raymond A. Monde Jr. no seu livro A Vida Depois da Morte. Muitos pacientes viram e conversaram com pessoas que não conheciam durante esse estado de inconsciência. O levantamento desses relatos revela uma diversidade de situações, as quais, no entanto, apresentam alguns denominadores comuns. Depois de resistir durante séculos a aceitar a vida contínua depois da morte, os cientistas defrontam-se com demonstrações conclusivas dessas inegável realidade.